Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos suas experiências com Deus através do programa. Temos agradecido a Deus porque a sua palavra não tem voltado vazia, mas, pela sua graça, pelo seu poder, ela tem modificado a vida de muitos irmãos e amigos. A palavra de Deus nos consola e nos equipa para lhe sermos cada vez mais agradáveis. Compartilho agora o e-mail que a Amanda nos enviou de Juiz de Fora, no estado das Minas Gerais. Foram essas as suas palavras. Olá, pastor Itamir, graça e paz. Escutando através da Bíblia do dia 10, fiquei com uma dúvida. Foi explicado sobre os tipos de pecados e sobre a intercessão. Então posso concluir que não é correto orar por certas pessoas, até por membros de algumas religiões, ateus também? É certo não orar para que eles se convertam e reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador? Sou ouvinte assídua da rádio pela internet no meu trabalho. Um forte abraço e que Deus continue lhe abençoando. Querida irmã, muito obrigado por sua comunicação e é sempre bom sabermos do interesse dos nossos ouvintes. Em relação à sua pergunta, de fato, esse é um tema delicado e precisamos entendê-lo corretamente. Podemos e devemos orar por todos os que estão em contato conosco para que reconheçam Jesus como seu Salvador e seu Senhor pessoal. Porém, o que João nos ensinou é que se alguém já conhece o Evangelho, já tem se envolvido com as coisas de Deus, mas rejeita Jesus, não aceita Jesus como divino, menospreza a graça de Deus, abandona as verdades de que já foi inteirado, tal pessoa não deve mais ocupar o nosso tempo e o nosso trabalho. Temos um momento em que não devemos mais insistir, deixando então essa pessoa nas mãos de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder para convencer o homem do seu pecado e do juízo que ele vai receber. Creio que você deve se lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 7:6, quando ele nos orienta a não darmos aos cães e aos porcos as pérolas, aquilo de mais precioso que temos. Por quê? Porque eles, além de não aproveitarem, nos atacarão, porque não lhes satisfazemos a fome física. Eles têm fome física e o nosso alimento é espiritual. Muitas pessoas querem viver e usufruir desta vida. Para os que já rejeitaram Jesus, a orientação bíblica é que os deixemos nas mãos de Deus. Amanda, continue estudando e praticando a palavra de Deus, nos dando também o privilégio da sua audiência. E, por favor, interceda por nós. E exatamente para orarmos, convido você e a todos os que estão em sintonia conosco nesse momento para buscarmos o nosso Deus em oração. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela oportunidade que nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo,
cumprirmos os teus mandamentos. Dê-nos condições e sabedoria para testemunharmos sempre do teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu ouves e respondes às nossas orações. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como propósito continuarmos o estudo do primeiro capítulo de Ageu. Vamos estudar Ageu, capítulo 1, versículos 5 a 11. Nesse texto, o profeta continua chamando a atenção do povo para dar prioridade àquilo que realmente merece a nossa atenção. A mensagem que Ageu quer comunicar é que Deus reina. Ora, se Deus reina, sendo que Deus reina, sendo que o Senhor agiu com bondade e fidelidade para com a sua aliança estabelecida com Davi, Deus então merece toda a nossa dedicação. Deus merece o nosso trabalho. Era essa a mensagem a ser comunicada para os judeus que voltavam do exílio. Deus merecia toda a dedicação deles. Deus merecia o trabalho deles. Deus, na verdade, quer que o nosso trabalho seja frutífero para o nosso próprio proveito. Querido amigo, quando não priorizamos o que deve estar em primeiro lugar, o nosso trabalho é vão e logo se desfaz. Você deve se lembrar das palavras do salmista. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Mas por que todo esse esforço será inútil? Por quê? Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É muito sério isso. Mas eu sei que talvez você tenha mais uma pergunta. Afinal de contas, quem são esses amados que recebem o pão, o sustento do Senhor enquanto dormem? São aqueles que confiam no Senhor, aqueles que vivem, que andam pela fé. Veja bem o que o salmista diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eu li para você o Salmo 127, versículo 2, e o Salmo 128, versículos 1 e 2. Querido amigo, quando confiamos no Senhor e o priorizamos, quando damos a Ele o primeiro lugar, certamente o nosso trabalho não é vão. Pelo contrário, será um trabalho frutífero. Deus cumpre a aliança firmada. Nela temos bênçãos e maldições. E a pergunta que você deve fazer para você mesmo é: o que você receberá diante do que você tem feito? Ageu nos mostra o controle e a fidelidade de Deus através de algumas afirmações. Primeiro, o Senhor dos Exércitos se comunica conosco, porque não nos é possível, por nós mesmos, esquadrinharmos a sua grandeza. É Ele quem nos chama a atenção. Entretanto, podemos perceber a sua justa sabedoria. Segundo, o Senhor dos Exércitos nos dá ordens claras. E é por isso mesmo é necessário nos prepararmos considerando o nosso passado. Ele nos chama para agirmos, edificai, trabalhai. Agora, será que nós estamos prontos? A ordem é para edificar vidas, tanto quanto edificar edifícios. Em terceiro lugar, o Senhor dos Exércitos nos assombra. Essa é a mensagem de Ageu. Quando contemplamos o seu poder e o seu justo juízo, ficamos naturalmente admirados, porém devemos ficar atentos à sua voz. Quando escutamos a voz de Deus, quando escutamos a sua palavra, é importante obedecer, pois ela é definitiva. Então, querido amigo, assim como Ageu comunicou à sua geração, àqueles que voltaram do exílio, temos que aprender que a indiferença nos limita. Não importa a vocação que tenhamos, temos que reconhecer os momentos em que mostramos abatimento e, consequentemente, mostramos indiferença. Depois de reconhecê-los, então,
temos que mudar de atitude, de sentimento, mas também temos que mudar o comportamento, temos que mudar nossas ações. Para isso é necessário maturidade, e para a maturidade precisamos plenamente de ousadia e coragem para mudarmos os nossos hábitos, a nossa maneira normal de agirmos. Querido amigo, a maturidade se mostra quando nos dispomos a sacudir de nós a nossa indiferença. Agora, se não tivermos forças, o Senhor está conosco, nos apoiará e nos ensinará uma nova maneira de agirmos. Será que você está disposto a essa mudança? Deus quer que você pense, que você reflita, que você considere as circunstâncias da sua vida e tome a sua decisão. Foi esse o apelo de Ageu para o povo de Judá, conforme os versículos 5 e 7. Ao considerarem o tempo que tinham passado, desde quando chegaram de volta a Jerusalém, eles tinham que perceber o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. O desânimo ou a indiferença não poderiam ajudá-los. Tinham que descobrir por si só por que estavam vivendo esse período de estagnação. Veja bem, trabalhavam muito, porém o resultado eles não conseguiam experimentar. Então, ao analisarmos esses versos, podemos dar-lhes o seguinte título: muito trabalho, poucos resultados. Eu repito, com base em Ageu capítulo 1, versículo 5 a 11, esse é o título que vai nos orientar no estudo desse texto. Muito trabalho, poucos resultados. Aqui temos uma exortação, um encorajamento, uma convocação para o trabalho prioritário. Obedecer, então, era o melhor remédio para aquela grave situação. Por 2 vezes o profeta convoca o povo para refletir, para considerar sobre as suas circunstâncias, sobre os seus procedimentos. Muitos cristãos precisam ouvir essa convocação da parte de Deus. Vivem a vida sem pensar, sem analisá-la, sem estabelecer suas prioridades. Pensam que viver assim é viver pela fé. Sinto muito, não é. Essa não é a vida de fé. Temos que lembrar que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos e isso implica em sua soberania e poder, e implica em nossa obediência. É o Deus soberano que convoca-nos a refletir, a pensarmos nos nossos caminhos. Deus nos está convocando para um trabalho produtivo. Olhando para o tempo de Ageu, se eles percebessem que algo estava errado, que agilizassem então a construção do templo, que subissem ao monte e trouxessem madeira e construíssem o templo. Deus haveria de se agradar do templo e seria glorificado. Enquanto o povo estivesse preocupado em construir as suas próprias casas, esquecendo-se do templo, Deus reteria aquilo que eles angariavam no dia a dia. Deus estava retendo o orvalho e os frutos da terra. A seca sobre a terra, a falta de cereal, de vinho, de azeite e de tudo o que a terra produzia era proveniente de Deus. Uma vez que o povo não estava se importando com a reconstrução do templo, Deus fazia cumprir a sua parte da aliança. Era isso que eles estavam experimentando. As palavras de Deus, por intermédio então do profeta Ageu, tinham por objetivo restabelecer o culto em Judá, o culto em Jerusalém, o culto no templo. Parte da aliança referia-se claramente a um lugar adequado e estipulado para cultuarem ao Senhor. Os judeus vindos libertos do exílio deveriam reconstruir urgentemente o templo, porque fora ali o lugar que Deus escolheu para que os filhos de Israel cultuassem a Ele mesmo. Lembre-se da passagem de Deuteronômio 12, 1 a 14. Agora, atenção, porque nós cristãos não devemos desenvolver nossa vida material e financeira segundo aquilo que foi estipulado nas palavras deste item da lei dado ao povo de Judá. Alguém pode perguntar, por quê? Ora, porque a instabilidade da colheita, da alimentação,
da bebida, das vestes e do salário era um sinal de Deus ao povo de Israel. Era uma demonstração de que o povo não estava cumprindo a sua parte na aliança reafirmada, conforme as palavras de Salomão, quando da inauguração do primeiro templo. Você deve se lembrar que quando Salomão orou a Deus, Salomão profetizou acerca do pecado de Israel e da sua dispersão entre os povos. Porém, quando orassem e suplicassem a Deus no templo, haveriam de ser perdoados. 1 Reis, capítulo 8, versículos 33 e 34. Quando os céus se cerrassem, eles se lembrariam das palavras registradas por Salomão quando inaugurou o primeiro templo. 1 Reis, capítulo 8, 35 e 36. A fome e todas as pragas seriam afastadas quando o povo orasse ao Senhor, estendendo as suas mãos em direção ao templo. Esse era o acerto, esse tinha sido o pacto firmado entre Deus e a nação física de Israel. O Reino do Norte fracassou, pois eles erigiram templos em Betel e Dan, locais inadequados. O Reino de Judá, embora tivesse o templo em Jerusalém, tinham transformado a cidade numa cidade caracterizada como cidade opressora, rebelde e manchada, conforme estudamos agora recentemente em Sofonias capítulo 3, versículo 1. Por isso também os judeus, Reino do Sul, foram expulsos e levados cativos para a Babilônia, deixando para trás o quê? Uma nação e uma cidade destruída e um templo arrasado e queimado. Pela misericórdia de Deus e por sua fidelidade, eles tinham voltado, mas havia um trabalho a ser realizado. A reconstrução do templo era prioritária. Mas aí, novamente, atenção, porque nós cristãos não estamos mais debaixo dessa obrigação. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos o templo e a habitação do Deus vivo no Espírito. Veja as palavras de Paulo em Efésios 2, 19 a 22 e as palavras de Pedro em 1 Pedro 2, 4 e 5. Como fomos recebidos como filhos, a disciplina do Senhor é diferente, é corretiva, conforme ensinou o escritor da carta aos Hebreus. Hebreus 12, 5 a 13. Ora, querido amigo, então, diante dessas considerações, vamos meditar nesses versos, extraindo deles um princípio. E o princípio, então, que extraímos é a negligência no trabalho a Deus redundará em poucos resultados. Eu repito, a negligência no trabalho a Deus redundará em poucos resultados. Assim como essa verdade foi verdade para os dias de Ageu, assim essa verdade, porque é um princípio bíblico eterno, ela é válida para os nossos dias. Então lembre-se, a negligência no trabalho a Deus redundará em poucos resultados. E nesse texto nós encontramos 5 resultados da negligência no trabalho a Deus. O primeiro resultado da negligência no trabalho a Deus é uma convocação a considerarmos o passado. Versículos 5 e 7. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E agora o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Querido amigo, Deus convocou o povo para analisarem o que estava acontecendo com eles. Tinham que pensar, tinham que refletir, tinham que analisar. Não podiam ter voltado para Jerusalém para continuarem sofrendo. E as palavras proféticas de plena restauração. Cadê a esperança que eles tinham? Ora, eles tinham que entender o que estava ocorrendo com eles. Se o povo pensasse, se o povo considerasse o passado, viriam que não tinham mudado. Continuavam do mesmo modo, agindo do mesmo modo, como quando foram levados cativos. Ninguém havia considerado e verificado por que haviam sido dispersos. Todo o mal sobreveio porque o povo havia pecado contra o Senhor. Agora que retornavam do exílio, do cativeiro, continuavam centrados nos seus próprios afazeres,
nos afazeres domésticos e não se lembravam, não priorizavam o Senhor. Agora, será que você não corre esse mesmo risco? Por isso, então, o segundo resultado da negligência no trabalho de Deus é uma constatação da improdutividade da semeadura. É uma constatação da improdutividade da semeadura. Eu leio para você o versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Querido amigo, Deus fez o povo relembrar o passado para considerarem se havia algo errado com eles. Eles semeavam e colhiam muito pouco. Comiam, mas não era o suficiente para se fartarem. Bebiam e não estavam saciados. Apesar de estarem vestidos, não estavam aquecidos. Aqueles que recebiam salário, era como se não recebessem. Será que eles não podiam imaginar que diante da fidelidade do Senhor para com a sua aliança, quem estava descumprindo a aliança eram eles mesmos? Ao invés de culpar a Deus e ficar desanimado, ao invés de ficar indiferente e querer desistir, será que você tem consciência do mal que você mesmo tem causado a si mesmo, aos seus planos, à sua própria vida? O terceiro resultado da negligência no trabalho a Deus é uma convocação para o trabalho que lhe agrada, para o trabalho que agrada a Deus. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. A referência ao monte parece indicar que esse era um local bem próximo, onde eles podiam pegar a madeira para a reconstrução. Sendo esta indicação verdadeira, a madeira que faltasse seria trazida dos arredores de Jerusalém. Não era uma tarefa impossível ou dificílima para ser executada. A paciência e a longanimidade do Senhor deveriam ser valorizadas, pois o que Deus queria era a obediência do povo e a reedificação do templo. A presença, o estabelecimento de um templo restaurado, com o culto corretamente elaborado, com seu sistema sacrificial, era vital para a vida do país. Essa reconstrução agradaria a Deus e lhe traria a glória devida. Você tem glorificado a Deus com sua obediência e serviço? O quarto resultado da negligência no trabalho a Deus é a sua recusa de aceitar o culto prestado a Ele. Veja o versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu com o assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo, que cada um de vós corre para a sua própria casa. Nesse verso se percebe que o Senhor sabe exatamente o que vai em nosso coração. Ele percebeu que diante da sua pergunta não havia resposta e por isso insistiu, repudiou a desordenada busca pela vida tranquila. Estavam baseados em promessas reais, por exemplo, Isaías 40 até 66, porém não cumpriram sua parte na aliança. E essa é a resposta certa que deveriam ter dado a Deus. Temos que reconhecer o nosso pecado. E em quinto lugar, nós temos um outro resultado da negligência. É a retenção das bênçãos de Deus ao nosso trabalho. Quando somos negligentes, Deus retém as suas bênçãos ao nosso trabalho. Versículos 10 e 11. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo aquilo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Nesse verso devemos mencionar a relação que existe entre as ações do povo e os seus resultados. A expressão por isso nos revela a razão de tantas desgraças naturais. Faltava chuva e os frutos da terra por causa da negligência do povo para com a casa do Senhor. Eles estavam experimentando o que fora anunciado conforme Deuteronômio 28 e Levítico 26. Você já pensou na causa dos seus problemas? Por que você tem sofrido? Quero concluir essa nossa meditação de uma forma bem objetiva.
A palavra de Deus, ela é objetiva e nos recorda que somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Nossas ações desencadeiam em consequências e resultados. Essa é uma verdade clara ao longo de toda a Bíblia. O pecado acarreta o castigo. A obediência derrama sobre nós as bênçãos divinas. Obediência gera vida. Reter a mão, ser negligente, empobrece. Que triste é quando os bens materiais são prioritários à frente de Deus. Que Deus o abençoe, mas que Deus o abençoe a priorizá-lo, dando-lhe o primeiro lugar em sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei,